E aí, guys, suave? Eu sou o Kim e hoje eu vim aqui com mais um guiazinho rápido de como, dessa vez vai ser como derrotar o Boss Lobo. O nome dele é Andrews, ou a primeira vez que a gente luta contra ele é Boreas, se eu não me engano. Ahn, o vídeo da semana passada foi contra o Storm Terror, o Boss Dragão, ou do Vale. Hoje vai ser sobre o Boss Lobo. Vai ser mais ou menos no mesmo formato, a única diferença é que eu tô testando. Agora como vocês podem ver, a filmagem tá rolando aí no fundo, mas não é exatamente sincronizado com a minha voz, porque eu estou gravando a voz depois de ter gravado a filmagem. Então eu tô testando pra ver qual dos dois é melhor. Então vamos lá começar o guia. Ah, o Andrews, ele tem ele tem três fases específicas, três fases diferentes. A primeira fase, que é assim que você chega perto dele, você vai ativar a espadinha lá e ele vai spawnar. A primeira fase, ele não tem nada de especial, ele tem 4 ataques diferentes. Não se preocupe, eu vou explicar cada ataque daqui a pouquinho. Deixa eu só explicar mais ou menos o layout da luta, como funciona primeiro. Eu sugiro trazer pelo menos um personagem que tenha range pra primeira fase da luta. E aí pro resto da luta tanto faz. Porque pode ser tanto um arqueiro ou então um usuário de catalisador. Tanto faz. Porque fica mais fácil, seu DPS é mais constante quando você consegue manter um pouquinho de distância dele. E aí na primeira fase ele tem 4 tipos de ataque diferentes. Só um deles que eu considero um pouquinho mais perigoso, porque ele é um pouco mais difícil de desviar com o iframe da animação de desvio do personagem. A segunda fase é aquela fase onde ele sai rodando em volta da arena e aí ele para e dá um dash em direção a você. E isso acontece assim que ele chega ali em 50% da vida. E aí a terceira fase é o final da luta. Na segunda fase, um arqueiro ajuda, porque você consegue atirar nele enquanto ele está vindo na direção do seu personagem. Se você acertar ele com um tiro, ele vai desviar e você não precisa nem desviar do ataque dele, porque ele não vai te acertar. A terceira fase, personagem melee, ou se você tiver com um personagem range de tanto faz, é mais fácil ficar perto dele do que ficar de longe. Eu vou explicar isso tudo agora, por quê. Na primeira parte da luta, o primeiro ataque que ele costuma dar é esse ataque aqui. Ele cria um círculo em torno dele e tudo que estiver dentro desse círculo vai levar dano. E esse ataque ele pode fazer tanto em cima dele mesmo, onde ele está, quanto ele pode criar o círculo em cima do seu personagem e aí ele pula para onde o seu personagem está. Esses é os dois primeiros ataques que ele geralmente dá. O terceiro ataque, na verdade, é um ataque normal com a garra, um ataque melee. Inclusive ele faz esse ataque durante as duas fases principais dele, que é a primeira e a terceira fase. E o último ataque é um charge que ele dá em direção ao seu personagem, igual na segunda fase, só que esse é um pouco mais difícil de desviar. Eu não sei porque, eu tenho um pouco de dificuldade de desviar com o iframe da animação de esquiva do personagem. E é possível, eu já fiz algumas vezes, mas eu acho um pouco mais inconsistente. Os outros ataques é mais fácil. Inclusive na terceira fase dele, que eu vou explicar mais daqui a pouquinho, mas na terceira fase dele os iframes são muito fáceis de aprender e usar seguramente. Na segunda fase ele vai só ficar rodando em volta da arena e aí eventualmente ele vai parar. E aí o jeito que eu acho mais fácil de ver quando ele para e vai te avançar em cima do seu personagem é essas pequenas linhas de luz que aparecem em volta dele quando ele para, porque ele fica meio longe assim, às vezes tem aquela névoa e a névoa deixa bem difícil de ver quando ele para exatamente. E aí um jeito fácil de ver é quando ele para, aí eles tem uns efeitos especiais, umas linhazinhas de luz azul claro.
E aí a terceira fase inicia com ele fazendo essa animação. Ele troca de cor, né? Ele vira esse azul mais claro. E aí os ataques dele, ele tem, além daquele ataque básico normal que ele já tinha antes, ele também agora tem um ataque com a cauda. Ele tem 2 ataques ranged e ele tem 2 summons. Summons no caso, o primeiro é esse que ativa logo no começo da luta, que ele começa a dropar meteorozinhos na arena, vai caindo uns cometazinhos na arena, que é indicado pelo chão. O efeito acontece no chão, é só você não ficar onde o efeito acontece. É meio difícil de desviar, mas dá pra desviar. E o segundo summon dele é mais pro no final da luta, acho que uns 20, 15% quando ele já estiver quase morrendo. Ele começa a spawnar uns lobinhos aleatoriamente na arena e os lobinhos avançam em cima do seu personagem e dá dano. Não é difícil de desviar também não, mas não dá tanto dano assim também não. E aí, pros ataques normais dele, primeiro é aquele normal ataque de garra, normal, que na frente dele, que é muito fácil de desviar com o iframe. E o segundo ataque melee dele é um ataque com a cauda dele, que se você estiver na parte de trás dele, ele vai te atacar com a cauda. Também muito fácil de desviar com o iframe. Por isso que nessa luta, nessa fase da luta, eu prefiro ficar perto dele do que ficar longe. Porque quando você fica longe, ele tem 2 ataques ranged diferentes. Os 2 ataques ranged é indicado pela animação de que ele levanta nas 2 patas traseiras antes de dar o ataque. E os 2 ataques é possível de desviar, mas dependendo da posição que você tiver é bem complicado. O primeiro é um ataque que ambos os ataques a animação é praticamente a mesma. Ele levanta nas 2 patas traseiras e aí cai no chão dando um efeito na frente dele. O primeiro efeito é quando ele joga alguns raios na frente dele e aí os raios vêm na sua direção do seu personagem. E o segundo é quando ele joga uma baforada no chão, uma baforada de gelo no chão e aí dá dano. Esses são os ataques dele, e esses 2 ataques range ele só faz esses 2 ataques se você estiver longe dele. Se você estiver perto ele não vai fazer. E além disso também tem esse último ataque aqui, que eu não sei se conta bem como um ataque, é só essa animação. Ele dá um pouquinho de dano, mas é tão negligenciável que nem conta como um ataque direito. É basicamente uma janela grátis de dano que você pode entrar e bater nele sem nenhuma consequência. Então a dica é basicamente essa. Na primeira fase da luta fica a média distância dele ali, atirando nele. E é possível também ficar de perto com o personagem melee, não tem problema nenhum. Só tem que se preocupar um pouquinho mais com os ataques dele. E na terceira fase você pode ficar perto e desviando dos ataques dele com o iframe do personagem, que é mais fácil. Só fazer isso até ele eventualmente morrer e pegar pegar suas recompensas. Que no meu caso, não foi uma recompensa muito boa. Como vocês podem ver que defesa, vida, eu realmente não tenho sorte com as coisas que eu pego nesse jogo. Mas é isso, guys. O vídeo de hoje vai ser basicamente só esse, bem curtinho, não tem muito segredo a luta contra o boss lobo. E eu pretendo continuar postando vídeos semi-regularmente no canal, igual eu venho fazendo lives também na Twitch. Quem quiser acompanhar, deixa a sua inscrição aí no canal, deixa o follow lá na Twitch. Tem também o link do Discord na descrição. Tá tudo aí embaixo, quem quiser acompanhar, é nóis, tamo junto. E eu vou ficando com esse vídeo aqui por hoje. Valeu, fui.